Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 1º de agosto, e a igreja celebra a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, o fundador da Congregação dos Redentoristas, Congregação do Santíssimo Redentor. Parabenizamos então todos os irmãos, os sacerdotes, os redentoristas que bebem desta fonte de espiritualidade. E hoje começamos um novo bloco do Evangelho de Mateus. Começamos a ler o capítulo 14 e este bloco de 14 a 17 prepara o discurso sobre a igreja, o discurso eclesiológico que Mateus coloca no capítulo 18. O texto, portanto, é de Mateus 14, de 1 a 12. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: É João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: Não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que ela pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para a sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo de João e o enterraram. Depois, foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como já disse, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos começando uma nova sessão no Evangelho de São Mateus. Estes capítulos 14 a 17 preparam o discurso sobre a igreja do capítulo 18. Portanto, o centro unificador destes capítulos 14 a 17 é o tema da igreja, juntamente com o capítulo 18. O que acontece nestes capítulos? Jesus se retira exatamente por causa do perigo de Herodes, que mandou decapitar João. Também os fariseus e os saduceus cada vez mais fazem oposição aberta a Jesus. Os adversários começam a armar ciladas cada vez mais fortes contra Jesus. Jesus então quase não fala mais abertamente às multidões. Ele se retira e prioriza a formação do grupo dos 12, dos discípulos. De certo modo, em primeiro plano, aparecem os discípulos, entre eles, especialmente Pedro. Vamos encontrar o papel fundamental de Pedro, especialmente no capítulo 16. Pedro como líder do grupo dos 12. Abre-se também a temática do novo povo de Deus, inclusive com uma abertura para os pagãos. Basta lembrar, por exemplo,
a multiplicação dos pães realizada em território pagão, ou o episódio da mulher cananeia cirofenícia. Isto é, a mesa do pão se torna mesa como fundamento da comunhão da nova comunidade eclesial, como que Cristo está colocando as bases da nova comunidade messiânica. Diante da rejeição de Israel, diante do endurecimento de muitos judeus que não aceitam Cristo, Jesus como Messias, Jesus então passa a um processo de formação mais restrita aos 12, revelando mais a sua identidade, aproveitando para o ensinamento. De certo modo vai surgindo esse novo Israel, e esse novo Israel está aberto também aos gentios. Então, a crise na Galileia, de certo modo, as multidões se afastam, os seguidores de Jesus vivem uma certa crise, os adversários ganham terreno, Herodes se torna ameaçador e Jesus prioriza a formação da nova comunidade messiânica, uma comunidade de discípulos e discípulas que, depois de sua morte, poderão dar continuidade à sua mesma missão. E aí temos a primeira cena deste processo de preparação para o discurso eclesiológico. A palavra eclesiológica significa algo que diz respeito à igreja. Então, esta sessão é uma sessão eclesiológica. O discurso eclesiológico é o discurso sobre a comunidade eclesial, sobre a comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus. A cena da morte de João Batista já é pré-anunciada. No versículo 2, como que se antecipa, a cena praticamente é narrada, no mais que perfeito, como algo que já aconteceu no passado. E esse se torna o contexto da missão de Jesus. Então, o contexto atual da missão de Jesus é a crise, o conflito, a perseguição e o perigo de morte, porque João Batista, o profeta, já viveu esse mesmo ambiente. Portanto, na cena da morte de João, que é uma cena clássica, inclusive talvez no mundo das artes, o quadro mais famoso pintado sobre essa cena é o quadro de Caravaggio, chamado Martírio de São João Batista, que está na igreja de São João Batista, em Valletta, na ilha de Malta, capital de Malta. Aí está esse quadro preciosíssimo, pintado pelo pintor italiano Caravaggio. Então nós percebemos um misto de paixão, de vingança, de medo, dessa dança fútil e banal, ao mesmo tempo da vida que é ceifada, a morte do profeta como boca do povo de Deus. Por trás dessa cena, de algum modo, nós podemos encontrar Acabe e Jezabel, por exemplo, perseguindo o profeta Elias. Nós podemos encontrar também as narrativas do livro de Esther em torno do rei Assuero. Então, há um ódio de Herodes contra João Batista. Isso é dito claramente no versículo 5. Só que os evangelhos apresentam uma causa e um escritor judeu chamado Flávio Joséfo apresenta outra causa. O Evangelho de Mateus apresenta como causa para esse ódio de Herodes a João Batista uma causa moral, exatamente por causa do relacionamento dele com Herodíades, que era esposa do seu irmão Filipe. Então Herodes se divorcia e, de certo modo, toma a mulher do seu irmão. E João se coloca frontalmente contrário a esta situação imoral. Mas é bom não esquecer que nos próprios evangelhos também, João Batista tem uma pregação social muito forte. E, de fato, o livro Antiguidades Judaicas, de Flávio Joséfo, no capítulo 18, o bloco 116, traz exatamente a causa
para a morte de João Batista e dá uma explicação social para a morte e porque Herodes queria matá-lo. Herodes manda prendê-lo no castelo de Maqueronte e aí o assassina. O bonito no texto é porque este banquete que Herodes oferece por ocasião do seu aniversário é imediatamente anterior à multiplicação dos pães. Então, são dois banquetes. Herodes está celebrando o seu aniversário. Deveria ser um banquete de vida. No entanto, na festa da comemoração da vida, na festa da comemoração do aniversário do rei, diante dos seus convivas, dos nobres e magnatas, aquilo que deveria ser o banquete da vida, na verdade se torna banquete de morte. E a cabeça do profeta é entregue por causa de uma dança banal e fútil numa bandeja, é a boca do povo. O profeta é a boca de Deus e a boca do povo. O profeta é a palavra crítica que chama a responsabilidade dos governantes e nos convida a todos para a fidelidade e a aliança com o Senhor. Então, esta oposição entre o banquete da vida, que é a multiplicação dos pães, e o banquete de morte, que é a comemoração, a festa de comemoração do aniversário de Herodes, não podia ser algo mais gritante. Nós devemos então nos perguntar também por todos aqueles que exercem poderes em todas as esferas, seja no nível municipal, no nível estadual, no nível federal, para que sempre todos os governantes do poder legislativo, do poder executivo, do poder judiciário, todos estejam desejosos e imbuídos deste espírito de vida, de proteção, o espírito de doação da vida na comemoração do aniversário de Herodes. Aqui deveria ser um banquete de vida e não um banquete de morte. O profeta, como boca de Adonai, boca de Deus, é também boca do povo. É a consciência crítica que chama a atenção de todos nós para a fidelidade ao projeto de Deus, a aliança com o Senhor e a sua promessa. Jesus então é informado no final do texto da morte de João Batista e ele continua a sua missão neste clima de absoluto conflito. De certo modo, a morte de João Batista é prefiguração da própria morte de Jesus. Só que a voz dos profetas nunca pode ser calada. Muitos mártires cristãos em todas as partes do mundo, em países muito difíceis da África, da Ásia, países de maioria muçulmana, países de maioria ateia, países como tantas situações, países comunistas, tantas situações de oposição e de perseguição aos cristãos, católicos, evangélicos, ortodoxos, tantas situações pelo mundo afora de cristãos que são mortos, assassinados e perseguidos por causa da fé. Que Jesus, o mestre da vida, aquele que celebra o banquete da vida com o seu povo, que alimenta a multidão faminta e não tem medo dos Herodes que matam o corpo, mas não podem matar a alma. João Batista, Marte. Jesus Cristo, aquele que continua a missão de João, sendo fiel até as últimas consequências e derramando seu sangue na cruz. Também a igreja, hoje, é chamada a testemunhar a sua fé, inclusive, mesmo que haja o perigo de ser levada ao martírio. Deus os abençoe, os guarde e os proteja e nos dê a capacidade do testemunho da fé, do testemunho da fidelidade ao projeto de Deus. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.